Estamos aqui, aula número 15 do estudo bíblico sobre o livro de Apocalipse. E durante as primeiras 14 ou 14 aulas, como você quiser falar, nós estivemos aqui explicando, né, que estudar Apocalipse não é a mesma coisa que estudar Salmos, né, que estudar os livros históricos, que estudar Gênesis, que estudar os Evangelhos. Exige de nós, né, uma dedicação, né, um olhar diferenciado. E várias vezes durante as aulas nós falamos sobre isso. Então, por conta disso, antes de retomar o estudo teológico, bíblico do texto em si, nós queremos voltar a esse tema, que é o famoso aprender a aprender. Aprender a aprender é um desafio para todos nós, né, Wellington? Muito grande. Porque, via de regra, a gente tem aqueles fundamentos, né, que a gente chama também como pressupostos, estabelecidos, e o aprender, ele passa por, primeiro, desconstruir alguns valores que a gente estabeleceu como verdade absoluta. Verdade. Então, dói, né? Dói bastante, né? Dói bastante. É isso que nós queremos abordar hoje, porque percebemos, durante as aulas, não só online, mas também com as pessoas que comentam, nós percebemos algumas dificuldades que os estudantes têm ao lidar com o Apocalipse, que é um livro diferenciado, né? Tem uma abordagem fantástica, tem uma série de links, muitas citações dos profetas, uma pegada de Antigo Testamento com olhar para o futuro. É um livro extremamente sofisticado, extremamente difícil. Nós vimos aí nas leituras das cartas que cada pedacinho da carta remete a uma passagem ou remete a um contexto. Então, existem formas erradas e formas corretas de ler as Escrituras. Então, por isso, nós estamos aqui hoje para retomar os nossos estudos. Pega aí o seu caderno, seu tablet, seu celular, seu notebook. Só não vale o papel de pão, né, Marco? Que ainda tem gente que usa o papel de pão. Não, na verdade até vale, né, Leclerc? Contanto que, pegando aqui um gancho do que disse o professor Wellington, né, que você que está assistindo essa aula tenha a humildade necessária de desconstruir e de colocar à prova, né, aquilo que você aprendeu, que por mais sincero que possa ser, pode ser que esteja errado. Então, não deixe, né, com que a sua convicção absurda, absoluta e inerrante te impeça de aprender alguma coisa aqui com a gente, porque é isso que nós fazemos também quando estamos aqui compartilhando conhecimento, enfim. Então, esteja aberto, né, com humildade, com reverência, não a nós, mas à palavra do Senhor, para que você aprenda. Cico, isso que você falou aí, essa frase é nome de um livro do Dr. Martin Lloyd Jones, né? Sincero, mas errado. Exatamente. Não, e essa discussão ela é extremamente grande, porque às vezes as pessoas acham que quando a gente ri de alguma situação, que nós estamos desmerecendo, né, as pessoas. Não é isso. A pessoa, em nenhum momento a gente está duvidando da sinceridade da pessoa. Mas é uma sinceridade que pode estar 100% errada. E é para isso que a gente tem que ter esse olhar, né, essa humildade necessária para ler a Escritura e desafiar o nosso próprio conhecimento sobre isso. Olha, o que diz a Bíblia e o que eu aprendi. Ponto. É isso aí, muito legal. É um livro muito bom que a gente recomenda, inclusive, a leitura, né? Faz muito bem, né? Leitura boa, leitura top essa aí do Martin Lloyd Jones. É isso, irmãos. Vamos começar a nossa aula de hoje e você que está estudando com a gente vai se acostumando que de tempo em tempo a gente dá uma pausa e dá abordagem a um tema que é importante, que nos ajuda a estudar melhor. Vamos começar a nossa aula de hoje com a forma errada, né? É sempre bom começar pelo errado, que pelo errado a gente aprende a fazer o certo. Primeira forma errada de estudar as Escrituras é você encarar o texto bíblico como se fosse uma mina, né? Ou seja, cada vez que eu vou para o Apocalipse, cada vez que eu vou para uma passagem, é como se eu fosse entrar numa mina, escavar e encontrar ali pedras preciosas, coisas escondidas, né? E coisas que me surpreendem. Porque parece que o texto, a cada leitura, vai me apresentar uma coisa nova. E é isso que os pregadores fazem, né? Eles pegam as passagens bíblicas, principalmente de livros como Apocalipse, e de repente chegam lá no domingo e falam assim: vocês repararam nessa palavrinha aqui? Vocês perceberam esta palavra que está aqui no versículo tal? Aí o cara fala 1 hora, 2 horas sobre aquela palavra,
como se fosse uma pedra escondida num buraco, né? Que ele pegou lá a picareta dele, cavou e encontrasse alguma coisa diferente. E quase sempre é uma interpretação pessoal, subjetiva, né? Quase sempre inventada, circunstancial, e o resultado disso é deixar todo mundo confuso. Vocês já passaram por isso, Marco e Wellington? E essa é uma prática muito semelhante, né, ao que tinha ali na época no período do surgimento das escolas de interpretação, né, principalmente nos alegoristas, que sempre tinha um significado pessoal, obscuro, e que só uma casta especial tinha acesso àquele significado. Então, eles mergulhavam nessa caverna profunda, saía com aquela pepita que ninguém mais era capaz. Olha, venho aqui, ó, eis que faço novo o seu conhecimento. Quando eu era criança, quando eu era garoto, adolescente, tinha muitos caras que davam palestras sobre Apocalipse e levavam aqueles mapas, né? Lembra daqueles mapas? Comparação do tempo com a estátua de Nabucodonosor. Aí você aqui na nossa biblioteca tem uma. Você olhava para aquilo e você se sentia um idiota, né? Assim, pô, não tô entendendo nada, cara. Como é que o cara descobriu isso? Eu já tive o desprazer de ver uma vez uma aula, até de uma pessoa que eu gosto, um pastor muito querido, mas com uma visão muito alegórica do Apocalipse. Em uma das aulas ele sugeriu que a cabala judaica dava a entender uma previsão de quando Jesus fosse voltar, e isso trouxe um frisson ali para os alunos que estavam assistindo essa aula, porque se começou a ponderar, nossa, é possível então ter uma estimativa. Veja, né, a origem não é bíblica, como eu falei, a cabala judaica, recheada de esoterismo barato, enfim, e aí as pessoas abraçam isso justamente por essa premissa, é aquilo que a gente estava falando no começo. Já existe um conceito pré-estabelecido sobre, uma premissa sobre o Apocalipse, e fatalmente, na maioria das vezes, não é bíblico, né, é oriundo de Hollywood, de filmes, de alegorias, enfim. E aí a pessoa ela dá ouvidos a isso, não como uma matéria, olha, vai dizer no máximo que é interessante saber disso, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Então, é bem denso isso que o professor Wellington falou, é verdade. O pessoal entra na caverna, né, adentra para dentro do texto, pega aquela pepita como se fosse uma casta, né, de seres iluminados, e somente eles conseguem ter a verdadeira visão do Apocalipse. Isso é muito verdade. É muito verdade, né? E aí o resultado disso é uma leitura confusa. E eu acho, na verdade eu não acho, não, eu tenho certeza que muitas pessoas nem começam a estudar Apocalipse por causa disso. Elas já entram, né, com essa expectativa, né, de que não vão entender nada, né, cara? E além do mais, né, Leclerc, além dessa expectativa, eu acho que também pela miscelânea de informações, a pessoa já chega aí, eu já vi que aqui não vai dar certo para eu entender. E é trágico, né? É meio óbvio isso. Mas por que não começam lendo a Bíblia? É verdade. Essa é a pergunta. Né? Deixa eu entender o Apocalipse, deixa eu ler o Apocalipse, depois eu ouço opiniões de terceiros, busco uma informação, mas deixa eu fazer uma leitura da Bíblia dentro de um contexto correto, quem sabe, né, a coisa não anda melhor. Então, é óbvio, mas não é feito assim. Exatamente. Não, mas até a forma como o texto é apresentado é exatamente assim, ó. Nem tenta, porque você não vai conseguir tirar nada da caverna. Sim. O próprio preletor, né, o próprio instrutor, o próprio professor, muitas vezes, ou ele te impede, né, de tentar, né, porque ele vai dizer que você não vai conseguir, ou ele simplesmente desmoraliza o texto e tenta ensinar Apocalipse em meia hora. Apocalipse descomplicado em meia hora. Aí você vai dizer, pô, não vou nem começar. Não vou nem começar. Essa prática, né, ela é comum em todos os textos, né, mas o Apocalipse ele sofre um bombardeio, né, porque ele se tornou atrativo para as mídias, né? Então você tem Apocalipse novela, né, mais recentemente, Apocalipse em filmes, e cada um, e a gente sabe, né, pedagogicamente, que essa ideia da imagem, como ela impregna, como ela cola na mente ali do sujeito, daquele que... Como se fosse verdade, né? Como se fosse a verdade final.
Não consegue. A pessoa que está assistindo, ela não parte da ideia de que aquilo é uma interpretação do Apocalipse. Exatamente. Ele pensa que aquele filme rompeu o véu, descortinou o Apocalipse, aquele filme. Olha, deixaram para trás o filme que trouxe clareza há anos atrás, nos anos 80, aos nossos pais, agora em versão revista e atualizada, vai trazer a nós. Né? Como se aquela fosse a verdade última. Aí não dá. Então, essa é uma forma errada, né? Bem errada. Uma segunda forma errada de você interpretar o livro de Apocalipse, né, e toda a escritura é a abordagem heróica, né? Como se você estivesse vendo um filme de ficção, né? Um Indiana Jones, Missão Impossível, né? Ethan Hawke, né? Missão Impossível, vendo. Você já vai lendo com aquela música no fundo, né? John Wick, né? Brian Mills. Ia surgir o John Wick, né? Ia surgir. Rapaz, imagina. É quase isso, se você for ver, né, guardado nas nossas resenhas aqui, é como se o Jesus fosse o John Wick vingando aqui os crentes do mundo inteiro, buscando a igreja, né? Tipo isso, né? Eu fico imaginando o anticristo matando o cachorro do John Wick, já pensou? ele não é louco pra fazer um negócio desse, né? Aí o que acontece? Você até citou citou o Deixados para Trás, Wellington, né? Essa obra literária que virou filme, que ganhou fama no mundo inteiro. Mas o Deixados para Trás é exatamente isso, né? É uma narrativa heróica. Só os heróis, né? Só os Rambos, os John Wicks sobreviverão ao que vem por aí no Apocalipse. Você vai ter que enfrentar, não tem aqueles seriados No Limite, Largados e Pelados. O cara vai ter que enfrentar, né, tudo e todos para poder alcançar a salvação. E essa abordagem heróica do Apocalipse, além de tudo, ela é antropocêntrica, né, Wellington? Sim, e se torna inimaginável, né, a nossa vida piedosa, a nossa vida de quem é um receptor da graça de Deus, porque a gente fala, não é possível. Eu me lembro aí, momento testemunho, quando, no início da minha caminhada, eu lendo aquele livro, Os Heróis da Fé. Baita livro. Né? Livro. Que porcaria que eu sou, meu Deus do céu. Que eu seja crente à luz desses homens. É possível. E você... Né? Não só os heróis bíblicos, né, por assim dizer, mas você vai na história da igreja grande personagem, aí a gente volta a usar a mesma expressão. Parece que eles faziam parte de uma casta especial, isso aí. Né, tempo especial, e que ninguém é merecedor, ninguém recebe o favor de Deus como estes receberam, né, e cria uma distância. O Marco deve lembrar bem, né? Assim, durante muito tempo a mensagem de Apocalipse era apresentada dessa forma. Você tem que resistir. Você não pode deixar se marcar. Você não pode deixar se pegar. Você não pode se render. É um filme de fantasia, né? Parece Game of Thrones, parece Senhor dos Anéis, né? Parece essa coisa de você lutando, uma luta constante. Quando, na verdade, o livro de Apocalipse, como toda a escritura, mas Apocalipse principalmente, é um texto que enfatiza a glória, o poder e a vitória de Cristo. Mas quando a abordagem é heróica, né, cara, você está se preparando, né? Principalmente se você for pastor, né, Marco? Que eu já falei para os meus alunos aqui no seminário que todo arrebatamento o pastor fica, né? O pastor nunca é arrebatado. Terrível isso! O que é duro é que, assim, nesse viés antropocêntrico, né, também se pregava muito que, assim, era meio que colocar um peso naquele que estava ouvindo. Por exemplo, olha, eu que sou ungido, que achei aqui a pepita dourada da pregação, eu vou pro céu. Agora, você, que não é nada, que é um zero à esquerda, que é um lixo imundo, né, nas entrelinhas, né, colocava esse peso em cima das pessoas. Se você não é esse herói da fé, você vai pro inferno, você vai ficar para trás aí. Né, vai ver o arrebatamento, quando você acordar, você tá sozinho na sua casa e você ficou para trás aí porque você não presta, você é um inútil, como se esta graça fosse algo meritório.
Exatamente. Então, é uma coisa muito severa. E, assim, quando passa o tempo e a gente olha para trás, eu falo isso com bastante tristeza, você vê uma perversidade na transmissão dessa mensagem do Apocalipse. Parece que para muitos pseudo-pastores é um prazer muito grande colocar um peso na vida das pessoas. E é uma visão de mundo zumbi, né, cara? Porque, Sim. assim, toda vez que você vê filmes e lê livros e ouve essas pregações, o que você pensa? Numa terra arrasada, né? Parece um planeta pós-guerra, né? Tudo Sim. quebrado, tudo destruído. Até a música lá, a música famosa americana, né? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição, né? Então, é um quadro de destruição completa e agora você está sozinho, sem Deus, sem a igreja, sem o Espírito Santo, sem a ajuda de ninguém. Você vai ter que enfrentar. Então, uma abordagem heróica total, que é totalmente contrária ao que a Bíblia está dizendo, né, Ué? Até você ia falar, eu te cortei, desculpa. Eu sempre falo com os alunos aqui que doutrina determina a prática, né? E essa abordagem heróica que cria essa relação de peso, né, que o Cico falou, da pessoa se sente pesada, colocado um peso sobre ela. Olha, se Jesus voltar hoje, você vai e você fica. E você vê que isso faz parte de maneira geral, não só em relação aos heróis da Bíblia. Eu fui convidado para pregar outro dia nesses eventos do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E eu me lembro que eu comecei a fala assim, eu não sei se eu lamento ou se eu celebro esse Domingo da Igreja Perseguida. Porque a impressão que tem é que os irmãos que vivem nesses países perseguidos receberam uma graça diferente. Porque parece que o irmão que aqui resiste entre a tentação do adultério, dos negócios ilícitos, entre abandonar a fé, ele não recebeu a graça que vem do próprio Deus. Porque crente especial é só aquele que está com a sua vida em risco no país perseguido. Exatamente. Ele recebeu de um outro Deus. O próprio aspecto missiológico, né, Wellington, né? O ensino sobre missões, né? O estímulo, a prática missionária também tem essa abordagem heróica, né? Sim. Quem é que tem coragem, né, de largar a família, largar o dinheiro, largar os bens, passar fome, ser perseguido? É exatamente isso que é ensinado, né, cara? Isso é muito duro, né? Muito. Você sai com peso, né? Voltando, a gente vai sempre terminar nisso. Nos anos 80, né, início dos anos 2000, era muito comum aquelas, você falou no contexto missionário, os cultos missionários serviam para isso. Alguém trazia aquelas fotos de crianças famintas, de projetos fracassados, e aí? O que você está fazendo para mudar essa realidade? Isso aí. O que você está fazendo com o que Deus te deu? E sempre essa abordagem de que você não é como eles que são crentes. E é daí que vem, exatamente dessa abordagem heróica da interpretação bíblica, é que vem esse medo que as pessoas têm do futuro, né? Do futuro Incerto. E do apocalipse. Todo mundo quer ser arrebatado, né? Porque também, vamos falar a verdade, Marco, se for esse apocalipse zumbi, eu também não quero ficar não, cara. Você quer ficar? Não, eu não. É fora. Pra virar vampiro? Pra virar vampiro, pô? É duro, mas assim, a gente ri, mas a gente sabe também. Isso está incrustado na vida de muito cristão. As pessoas realmente acreditam nisso. Nesse modo, né, de ver o apocalipse, de tentar antever o futuro, enfim, é complicado. É verdade. Como diz, bem difícil. Sinceramente enganados. Sinceramente enganados, é isso mesmo. Outra abordagem muito equivocada, né, da interpretação bíblica é a abordagem de regras, né? É aquela famosa arrogância exegética de todo mundo olhar para o texto como se fosse uma obra antiga e só vale se você lê em grego, só vale se você lê em hebraico, só vale se você analisar o símbolo que tem milhares e milhares de anos. Aí é um estudo cansativo, né? Porque você vai assim, porra,
Chegou o cara aqui, né? E fala um monte de coisa que a gente não entende nada, né? Porque no grego, eu sei que é o anticristo. Por que eu sei? Porque no grego tem uma palavrinha que, né, que significa. E nesta palavra tem no latim tem uma outra palavra, né? No grego massorético tem isso, tem aquilo. Eu acho que eu sou o único não, né? Mas eu não tenho grandes companheiros nessa minha luta, porque eu falo assim, rapaz, eu não consigo entender a mesma pessoa que fala que você não pode ser crédulo quanto às traduções, acredita no gramático. Mas é isso mesmo. Porque tudo que ele diz do grego, do hebraico, do latim, seja lá o que for, é baseado numa gramática, em algo que alguém, no léxico, que alguém desenvolveu. Exatamente. E colocou lá. Ele crê. E é interessante, né, como Leclerc diz, a nossa esquizofrenia, que você pega um grande hebraísta, por exemplo, como Saião. Você crê se ele escrever uma gramática, não, porque o Saião, no artigo, papapá. Mas aí você desmerece a Bíblia que ele fez parte da equipe de tradução. Exatamente. É uma maluquice, né? E outra coisa, tem uma galera aí que valoriza tanto isso que aí entra por trás dessa questão das regras, né? Dos textos antigos, entra a questão do misticismo também, né? Quer dizer, o camarada X qualquer teve uma interpretação específica, revelada, mais do que iluminada, sobre uma determinada semântica, sobre um determinado significado. E aí, né, cara? E aí, para que eu vou ler Apocalipse se eu não entendo grego? Me cansa, né, cara? Eu não entendo grego, não entendo aramaico, não entendo hebraico, não entendo latim. Aí não vou nem tentar, né? Porque o cara vai dizer para mim que aquela palavrinha que aparece ali no meio, né, candelabro tal, ou luz tal, ou lâmpada tal, que significa não sei o que lá, pronto. Aí me pega, né? Então isso também é um erro, né? Acreditar mais nos textos antigos do que nas traduções que tem na nossa mão. Agora, pior do que isso, pior do que o texto antigo, é você estudar Apocalipse como se fosse um mapa, como se fosse Indiana Jones, né? Procurando o cálice sagrado. O Marco, o cara tá ali procurando onde vai nascer o anticristo. Na verdade, isso vai esbarrar na questão da premissa, porque o cara já vem para. Não adianta, né? Ele já vem com aquele olhar de encontrar o texto da discórdia. Então, a partir dessa perspectiva, qualquer texto que ele vai ler, ele vai entender por este lado de discórdia. Então, é o que a gente fala muito sobre a premissa. O cara já vem com uma premissa dizendo o seguinte, não, aqui tem a desgraça da humanidade. Então, tudo que ele vai ler vai ser através dessa ótica da desgraça da humanidade. Exatamente. Ainda pegando um gancho ali do que foi falado sobre o grego, né? Como muita gente também quer chancelar suas ideias, suas premissas pessoais, e quer chancelar isso a título de dizer ser autoridade, né? Não, porque no grego, porque eu leio grego, no grego não é isso que está dizendo. No grego, essa palavra, e aí, tudo, no fim das contas, tudo vai girar em torno da mesma contaminação, que é a premissa manchada e que não está pautada no Evangelho, que não está pautada na Bíblia propriamente dita, né? Então, não, e assim, essa é absurdo, mas é assim. A questão do texto antigo vai levar para essa ideia do mapa. Né? Nós já tivemos aqui no Brasil a Valnice Milhomens, né, que previu a volta de Jesus, né, falou que Jesus iria voltar no dia 7/7 de 2007. Tem vídeo dela gravado, né, sobre isso. Está atrasado, né? Jesus está atrasado. Né? Bastante, né? Não é uma coisa que a gente, não é uma coisa que a gente inventou, né? É uma coisa que ela falou mesmo, usando essa ideia do texto velado, né, da interpretação velada. Além disso, você tem grandes intérpretes internacionais como o Vim Malgo, como o Morris Cerulo, como outros caras que durante décadas usaram a Bíblia como rota. Então o cara abre o texto bíblico ali e fala assim, olha o que esse texto está dizendo, o anticristo vai nascer aqui. Né? A guerra de Armagedon vai ser aqui. Né? O país que vai liderar, o cara olha para o texto, ele já vai para o Apocalipse, não numa postura devocional, mas vai numa postura arqueológica, né, Wellington? Na busca de um caminho para achar uma resposta que todos estão procurando, né? Não é só eu, todo mundo está procurando. E, na verdade, presta um desserviço, né? Tanto essa questão do uso do argumento
de autoridade porque no grego não é bem assim. Eu tenho muitas reservas quanto a isso, eu advirto bastante, né? Os alunos chegam no seminário, eu falo, cara, nosso papel, uma vez que fomos privilegiados com a oportunidade de um estudo regular, é ser um instrumento para que a pessoa ame as escrituras. Isso aí. A Bíblia que ele tem na mão. Se você começa, toda vez que você vai dar um estudo, dar um ensino, começa com desacreditar, não, porque a nossa tradução isso, porque daqui a pouco você vai falar, não vou nem trazer mais a Bíblia, que minha Bíblia não serve para nada. Exatamente. Vamos ouvir você pregar no grego e você vai traduzindo para a gente. E essas coisas mirabolantes aí, entendeu? Essas coisas mirabolantes aí, a pessoa vai sempre se afastando. Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu confesso a você que, às vezes, quando eu estou falando sobre inerrância, infalibilidade, suficiência, eu quase que fico com vergonha. Eu quase tenho vergonha de acreditar na Bíblia. Entendeu? E uma das primeiras perguntas que você começa a falar, né, essas áreas aí de interpretação ou da doutrina das escrituras, né? Aí fala, mas isso daí é só dos originais, né? Aí vem logo não é essa aqui que eu tenho, não, né? Não, essa acabou com tudo. Não serve para nada. Isso não serve para nada. Não, olha, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que o Leclerc nem sabe disso, né? Mas, por exemplo, eu leio grego. Nunca li, eu tenho, obviamente, uma Bíblia aqui que tem uma comparação, né, no Testamento do grego com a tradução. Nunca encontrei absolutamente que desabonasse as versões que estão aí. E nunca também, assim, claro que quando eu comecei a aprender, eu também acredito que eu tive uma boa instrução, e que sempre me levava para a questão da edificação, o que está sendo dito. E as traduções que nós temos hoje são extremamente fiéis, excelentes, e essas teorias, né, do cara que diz, não, eu vou aqui, que no grego não quer isso, quer dizer, é balela, que eu posso atestar como alguém que consegue ler um texto em grego. Então, a real, assim, me agregou alguma coisa? Sim, mas sinceramente, poderia ter ficado muito bem sem novidade. Basicamente isso, a gente fica com vergonha. Você lê o versículo, a cara de descrédito do aluno é tão grande que ele vai assim, pô, isso aqui não é verdade. Assim, cara, mas é a Bíblia. Mas é isso. Você fica com vergonha de ensinar a Bíblia. Desculpe, irmão. Eu até pedi desculpa aqui antes de começar a aula. Eu sei que vocês não acreditam na Bíblia. Mas como eu acredito... Mas é impressionante, essa ideia da procura, da busca por algo escondido no texto, ela é tão constante, principalmente em livros como Apocalipse, que é exatamente isso. A impressão que dá é que a gente que está ensinando a Bíblia não crê na Bíblia. E o cara que está caçando alguma coisa, ele é que crê. A gente é que não crê. A gente que está ali sustentando o texto, né, falando... A gente não crê, não. O simples não serve. O simples não serve, exatamente isso também esbarra um pouquinho no que a gente sempre fala aqui nas aulas, né? Do espírito macumbeiro do povo brasileiro. Porque assim, a Bíblia não é o suficiente, tem que ter alguma coisa a mais. É só isso? Então, é isso. É muito fácil. Se for só isso, é muito simples, né? Tem que ter uma mandinga, tem que ter ali um negócio junto para dar aquela fortalecida, né? Uma chancelada no contexto. É um absurdo, né? A gente fala, mas é triste isso. E tem a impaciência. Eu quero, mais uma vez, levantar um ponto que nós já abordamos aqui. Essa coisa da descoberta, ela traz um pouco de ansiedade, né? A leitura ansiosa, o que mostra também a impaciência do estudante de querer aprender. Porque quando você fala assim, o cara faz uma pergunta. Bom, para eu te responder essa pergunta, eu vou ter que te explicar um monte de coisa, o cara fica enjoado, de dizer, porra. Eu quero uma resposta. Só que assim ou não? Não, mas não é assim. Por exemplo, o cara saca um versículo, né? Como acontece nas aulas aqui de sábado, saca um versículo, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas peraí, cara, você para poder ler esse versículo, você precisa ler ele dentro do contexto bíblico, que é enorme. A mesma Bíblia que diz que Deus deseja que todos sejam salvos, também diz que aquele que não crê não será salvo. Também diz que o caminho da salvação, o caminho da condenação é muito maior, muito mais largo, muito mais espaçoso do que o da salvação. Também diz isso, também o cara tem uma impaciência enorme. E esse caminho da descoberta, ele é o caminho que é a vitamina contra a impaciência, né? Eu vou mergulhar, vou procurar, vou encontrar tal, e pum, descobrir
o endereço do anticristo. Ele mora aqui em Alcântara. Eu achei que morava aqui na parada de Taipas, mas você tá falando que é no Alcântara, então Você não conhece o Alcântara. essa revelação aí ela é mais nova. Alcântara. Rapaz, Alcântara é outro nível. Outro erro, né, comum na interpretação, na leitura e na interpretação, é a abordagem doutrinária. É o camarada achar que todo versículo que ele lê, como eu citei agora o de Timóteo, tem um ensinamento exclusivo, específico, desconectado do resto, e ele saca aquilo para meter no Instagram, meter no Facebook, Sim. no status do WhatsApp, para mandar recado para a rapaziada, né? Então, uma abordagem como se o livro fosse um repositório teológico. Cada palavrinha tem um significado específico, né, ao bel prazer de quem lê, e aí ele sai mandando recado para todo mundo. E a gente já viu aqui que a leitura não é tão simples, né? Ela exige paciência, meditação, reflexão. Mas isso acontece a beça, né? Os caras botam um recadinho toda hora, não botam, não? Tem uma galera que é formada aí, né, na faculdade de teologia do Facebook. Tem bastante gente que é adepta a isso. E o que você disse é uma coisa que eu tento sempre também transmitir essa mensagem, né? A construção do raciocínio não é algo simples. Então, quando você vai formar uma ideia, você vai fazer uma compreensão, eu estou dizendo assim, isso até dentro de um contexto acadêmico, fora do contexto bíblico. Quando você vai estudar um termo, uma ciência, alguma coisa, você leva tempo para você solidificar o seu conhecimento. Voltando aqui agora para a questão da nossa fé, que é uma caminhada que nós sabemos que temos que aprender até aquele grande dia que nós seremos chamados de volta, né, para o céu, a gente tem que ter a humildade necessária de construir da mesma forma, com paciência, com perseverança, Exatamente. com humildade, buscando o conhecimento correto, buscando a solidez doutrinária sobre isso. E é um paradoxo absurdo, né? A pessoa ela fica sentada por horas e horas para aprender uma ciência humana, que seja de uma profissão, mas não tem a paciência necessária para compreender um contexto bíblico, para aprender corretamente a fé que ela diz que professa. Exatamente. Não, e o mais engraçado disso, Cico, é que o cara chega na aula, tá, mas aqui diz que ficarão de fora os cães. Então, beleza. Então tá bom, vamos então estudar, explicar. Aí o cara fica numa impaciência absurda, porque o estudo, né, naturalmente, ele vai desmontando aquilo que você tinha estruturado na sua cabeça, quase, às vezes, nem estruturado estava, né, foi colocado lá, e o estudo vai desmontando. E o cara não quer esse desmonte, ele quer um negócio assim, né? Pronto. Às vezes não, só uma correção. Quase que sempre não foi construído, né? Porque quando a ideia, ainda que errada, foi logicamente construída, né? Você pergunta a ele, tá, mas como você chegou a essa conclusão? Ele sabe argumentar com você, ainda que errado. Mas na maioria dele, não, é assim, pronto, acabou, é assim, eu aprendi assim, lá nós cremos. É isso aí, quase sempre você tem razão. Porque sim? Por que você crê assim? Porque sim. Quase sempre supomos, né, antes mesmo de olhar para os textos. Tem um aluno aqui do curso de Teologia Sistemática que sempre fala, toda hora ele fala, professor, eu estou ouvindo, estou lendo aqui, olha, eu vou te falar, é muito difícil lidar com isso aí, porque vai desmontando tudo, não vai sobrar nada. Eu falei, então, mas é isso. Esse é o processo de aprendizado, né? Vai desmontando e não vai sobrar nada, mas a gente está colocando alguma coisa no lugar. Você tem que ter essa paciência, porque quase sempre é suposição, é igual Apocalipse, né? Quase sempre é suposição. E mais engraçado do que isso é você estar numa roda de conversa no almoço com um monte de gente que nem crente é, né? Fala assim, mas não está escrito em Apocalipse, não sei o que lá. Pô, gente, eu estou almoçando, vocês não querem aula de teologia agora, não vou falar desse assunto. No nosso contexto, né, que digamos assim, é cristianizado, é muito comum isso daí. Você está no local de trabalho, alguém, pô, mas na Bíblia de você... Não dá, já basta os crentes. Não é, cara? Quase sempre é exatamente isso. O estudo de Apocalipse, ele é muito conduzido dessa forma. Quase sempre é uma suposição. Quase sempre é uma suposição baseada num conforto, numa advertência moral. Né? O cara entende dessa forma, aí ele vai e repete, né?
e toma isso como verdade absoluta. Isso para não falar do que o Marco sempre diz, né? Da macumba, da superstição, né? Sim. É um olhar supersticioso para a escritura. E isso acontece, essa coisa da superstição, inclusive, acontece muito quando tem tragédias, né? Tipo assim, o tsunami. Aí alguém acha lá um texto do Apocalipse, as 2 torres que caíram. Eu acho um texto do Apocalipse. Na época das 2 torres, o que teve texto de Apocalipse, né? Parece que isso tem muito a ver com uma necessidade que a gente tem de dar sentido ao que acontece ao nosso redor. A gente não consegue simplesmente, não sei, não entendo. Por quê? Não sei. Exatamente. Não sei, meu irmão. Parece complicado, né, professor? Falar que isso não entendeu. A gente está preocupado, né? Quando você falou de tsunami, tem aquele grupo que está preocupado em defender Deus. Não, Deus não tem nada a ver com isso, que não sei o quê. Aí vai, pega um monte de texto. Cara, simplesmente dizer eu não sei. Olha, eu não entendo. Uma hora isso vai ficar claro, mas não hoje. Exatamente. Quando você fala, por exemplo, da doutrina da salvação, né, e a Bíblia é muito clara, gostando você ou não, a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus não vai salvar todo mundo. Acontece exatamente isso. Tem o grupo que defende Deus, tá? Que Deus é bom, bonzinho. Deus é amor. Não vai cometer uma atrocidade dessa, né? Uma deselegância dessa. Que não consegue enxergar a bondade de Deus quando ele exerce justiça, só quando ele exerce misericórdia. E tem o grupo que não tá nem aí para Deus, que diz o seguinte, então se não adianta pregar, então não prego mais. O cara, ele olha para ele, tipo assim, tô trabalhando à toa. Então, de que tô perdendo meu tempo. Tô perdendo meu tempo, né? Então... A deselegância de Deus. Deus é um deselegante, não vai salvar. Deselegante. Como é que pode não salvar todo mundo? É muito deselegante, né, cara? É muita falta de educação. Falta de noção, né? Que boas novas é essa? É boa nova para quem? Você vê que é um olhar supersticioso, né? É um olhar supersticioso, tipo assim, não. Como assim tá errado? Eu já escutei gente falando assim, não, o Deus que eu conheço, ele salva todo mundo. Eu falei, olha... O Deus que eu conheço, o Deus de amor... O Deus de amor... Pena que você não leu a Bíblia. Essa frase, inclusive, o Deus que eu conheço, é argumento de autoridade. No meio da pregação, o cara solta, mas irmãos, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, o Deus que meus pais serviram. O cara usa argumento de autoridade para dizer assim, não sei vocês, mas o meu é diferente. Não é mais o Deus da Bíblia. Não é mais o Deus da Bíblia, exatamente. Não é mais o Deus da Bíblia. É o seu Deus. Não é? Isso aí eu já ouvi muito. Até a Ellen está falando aqui, eu já ouvi muito. E a gente ouve isso a beça, porque o cara tá num tema lá controverso, né? Num assunto controverso, e vai ser, eu não sei vocês, mas o Deus que eu sirvo... Deus me revelou isso. O Deus que falou aqui, no meu ouvido... Tá me dizendo eu sei o que Deus falou comigo, meu irmão. Você pode dizer qualquer coisa aí. Eu sei o que Deus falou comigo no secreto. Exatamente. Esse olhar supersticioso. Agora, vamos falar do que é certo, né? A forma correta de interpretar. Só uma nota, Leclerc. Lembrando que a nossa ênfase aqui, né, tá no livro do Apocalipse, mas esse tipo de abordagem errada, ela vai de capa a capa. De capa a capa. Exatamente. Demais. Talvez Apocalipse você veja ele de maneira mais escancarada. Sim. Mas no dia a dia, você vê esse tipo de aproximação do texto bíblico, né? De maneira dedutiva e não indutiva o tempo todo. Agora vamos ver o que é certo, Wellington. Cico, né? A maneira correta de interpretar a Bíblia. Primeiro, não é um livro de heróis, né? Não é um livro motivacional, então não é sobre homens. É sempre sobre Jesus. Você ficou chocado, Marco? Fiquei chocado. Um dia desse eu ouvi alguém falando que nós éramos o centro da vontade de Deus, um papo desse aí. Quer dizer que não é sobre nós, então. Não é sobre nós. Então não é sobre os mártires, né? Nem sobre
os caras que resistiram no primeiro século, não é sobre eles, é sobre Cristo. E o livro de Apocalipse deixa isso muito claro, né? Então não é sobre eles. E também não é sobre quem está lendo. Também não é sobre você, ó grande exegeta, ó grande conhecedor das línguas antigas, né? Ó grande, né, desfrutador da comunhão com o Pai das Luzes. O íntimo. Também não é sobre você, né? Porque para ler a Bíblia e estudar, o ídolo do ego precisa ser destruído. Tem que haver humildade, né? Que na verdade, né, Marco? Todo estudo exige humildade, né? Sim. Qualquer aprendizado, porque o professor sabe mais, né? Mesmo que a tecnologia, né, venha a facilitar, o papel do professor mudou muito, é verdade. Ele não é mais o detentor do conhecimento, não é mais o dono do conhecimento, mas ele é minimamente mais experiente do que quem está aprendendo, senão o papel estaria invertido. Então, se você não partir dessa premissa, você vai estudar para quê? Você vai para a sala de aula com o professor para quê? Vou aprender sozinho, né? Vou aprender sozinho. Então, além do texto de Apocalipse não ser sobre os heróis, né, sobre os personagens, também não é sobre nós que estamos lendo em busca de uma nova revelação, né? Tem que ter humildade. É sempre sobre Deus. Sim. É sempre para falar da obra de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, do mover de Deus. Então, qual é a atitude correta quando você estuda um livro como Apocalipse? É sempre dizer a si mesmo que você está ali para ouvir a Deus e não para ouvir a si mesmo. E aí entra o outro ponto, Wellington e Cico, que a gente fala muito na sala. Nós estamos em 2023. Antes de nós, tem 2000 anos de história, de crentes que estudaram a Bíblia antes de nós. Também tem que ter essa humildade, né? Não é possível que nós somos a Coca-Cola do deserto. Tem uma galera estudando há séculos o mesmo assunto, né? Nas aulas de hermenêutica eu falo com eles, rapaz, olha só, fuja da tentação de ser espetacular e de ser inédito. Se você seguir os processos de interpretação e chegou a uma conclusão inédita, joga fora, porque é 99% de chance de você estar errado. Se ninguém ao longo de 2000 anos chegou a uma conclusão próxima da sua, descarta a sua. Isso é para um cara que tem um ego elevado, né, professor? Deve ser um absurdo o cara ouvir um troço desse, né? Porque Sim. O cara fica num nível de... Ele se sente confrontado, né? Como se fosse alguma coisa pessoal. Você está falando que está com inveja de mim, alguma coisa assim. Mas é real. Muito do que a gente conclui nessas aulas estão em diversos e diversos livros de irmãos em fé que nos antecederam. E é daí que vem, né, algumas conjecturas. Enfim. É complicado achar que você é a última Coca-Cola do deserto nesse sentido, né? Você é o grande detentor da revelação. Né? Você é o brilhado. Tem um pastor muito conhecido que eu não vou nomeá-lo, mas ele, nos seus tempos áureos, iam muito atrás das suas exposições, e ele era muito bom expositor bíblico, e ele tinha por hábito, eu achava isso muito bacana, ele falava, quando ele ia começar a série de exposições, o que vocês vão ouvir ao longo dessas séries não tem nenhuma novidade. Tudo, eu li no Martin Lloyd Jones, eu li no Stott, eu li não sei o quê, eu estou sendo um agregador. Isso aí. Não tem nada de novo. Isso o que aí, você então... pode ver de novidade é a aplicação ao nosso contexto, a aplicação à nossa realidade. Mas... Exatamente. Quer dizer, quando você vai estudar um livro como Apocalipse, principalmente que é um livro complexo, difícil, uma das principais atitudes de humildade que o estudante pode ter é consultar os autores anteriores, né? É procurar comentários, né? Pô, esse camarada aqui, o Wellington, escreveu um livro sobre Apocalipse, deixa eu ler. Agora deixa eu ler aqui o que o Marco escreveu. Ó, eles divergem, agora deixa eu procurar mais um, né? Deixa eu procurar aqui o Davi, para ver o que ele escreveu. Porque isso é um ato de humildade. Antes que eu começasse a estudar, os caras já estudavam, pô. E esse é um aprendizado importante. E aí eu trago também o aspecto devocional. Quando você for ler Apocalipse, meu irmão, ore antes, né? Peça, Senhor, eu estou aqui diante da tua palavra, né? É difícil esse texto, me ajuda, né? Me dá compreensão, porque isso também gera humildade no coração, né? E não essa arrogância de trazer um novo, né? O novo de Deus, né? O Wellington.
Eu acho que é o Ezequias, né? Você conhece melhor do que eu, que tem uma hora lá que ele está no desespero, ele reúne o povo e vai para a oração. Senhor, não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É a frase dele. Fizemos tudo, né? Fizemos o plano, resistimos ao inimigo, mas eles são muito maiores e muito melhores. Não sabemos o que fazer. Reconhecer isso. Eu não sei o que fazer, estou diante disso aqui, é complexo demais, me ajuda. Exatamente. Reconhecer que há uma limitação, né? O livro de Apocalipse, nesse sentido, ele contribui para a nossa imaginação, né? Ele fortalece as imagens, né, que nos sustentam. Quais imagens? A imagem da cruz, da ressurreição, do poder de Cristo, da promessa messiânica que se cumpre, de como Deus sustenta os seus servos no meio da tribulação, que não importa o que aconteça, no final Cristo vence, e quem crê em Cristo vence também, né? Que Cristo reina, e que quem crê em Cristo reina também. Então, o livro de Apocalipse, ele foi estruturado para desenvolver na nossa mente essas imagens que fortalecem o que nós cremos. Então, eu não posso ir para o Apocalipse procurando uma coisa, ou um assunto, ou um tema, ou um ponto que a Bíblia não tenha abordado antes. Imagina. Senão, vou ter que abandonar o texto, porque Apocalipse só confirma. Inclusive, nós já estudamos aqui nas 14 aulas anteriores as citações que João faz a Isaías, né? Aos profetas, ao Novo Testamento, as falas de Jesus. Quer dizer, não tem nada de novo acontecendo. Só tem uma literatura fantástica, poderosa, confirmando o que a gente acreditava, né? Não há uma nova revelação, mas descortinando de forma imagética, né, como você falou aí, aquilo que já foi revelado anteriormente, né, o desfecho da sua história. Agora, se o cara entra numa mina procurando pepitas, se o cara entra numa pegada de abordagem heróica, se o cara está procurando falas e frases ocultas em textos ocultos, aí Apocalipse vira quase que um livro místico, né, cara? Um livro de tarô. Não é? Vira um livro de mistérios, né? Um livro de mistérios, né? O cara que entra no templo, né, cara? No templo Inca, subterrâneo, né? Aí abre uma porta de pedra, né? Ele entra ali, tem uma luz ali, cara, aqui tem uma coisa que ninguém A gente consegue a façanha de pegar um livro que é chamado de A Revelação, de o descortinar e transformar no livro do mistério a ser revelado. Exatamente. É milagroso isso, cara. Wellington, você foi brilhante. O livro que coloca o ponto final na revelação não pode trazer uma revelação nova. Exatamente. Não, Chico? Não, e assim, um destaque importantíssimo ainda, pegando um pouco do que o Leclerc disse, estava aqui ouvindo vocês conversando, né, e me deu aquela velha e boa constatação, né? Nós chegamos no ponto que nós temos que fortalecer aos irmãos cristãos o conceito de que é importante orar antes de ler a Bíblia. Chegamos no ponto de dizer que a grama é verde, que a gente tem que ter humildade para ler o Evangelho. Né? Isso aí, exatamente. Que nossa humildade ela é fortalecida quando a gente se curva diante do Senhor. Senhor, me ajuda a interpretar esse texto. Chegamos nesse mundo. Chegamos nesse momento da história. Incrível. Exatamente. Quando a gente vai falar dessa questão entrando, né, no processo de interpretação, a gente vai ter uma parte que a gente trata a necessidade da interpretação. E uma das coisas que a gente destaca ali, né, é esse abismo que há entre o Deus que se revela à sua criatura, né, a criatura criada. Um Deus santo ao pecador, há um abismo. E o doutor Augusto Nicodemo, na Bíblia, no livro A Bíblia e seus Intérpretes, ele faz essa observação. As nossas ferramentas exegéticas, o nosso conhecimento de línguas originais, da gramática, para onde foi, a parte da iluminação, da dependência do Espírito Santo, não nos fará bem-sucedido nesse exercício de interpretação. Exatamente. Então,
Devoção, né? Foi a palavra que Leclerc usou no slide anterior. Devoção. Então, eu tenho que ser devotado a esse texto, sabendo que há uma distância que nos separa, que não é transposta somente com as ferramentas acadêmicas, exegéticas. Eu preciso de dependência de Deus para isso. Não tem outro jeito. E essas ferramentas todas, técnicas, elas não podem apagar o objetivo da obra, que é colocar um ponto final na história. E não apresentar para mim uma história. É para trazer clareza, né? É para trazer clareza, isso aí. O que esse livro nos revela, para a gente fechar a aula de hoje, né? Retomando o nosso estudo de Apocalipse, e é uma aula também para trazer clareza, né? Para os alunos e botar todo mundo no prumo, né? Botar todo mundo no trilho, a começar dos professores. Né? O que esse livro nos revela? Primeiro, ele revela que Jesus tem o total controle da igreja. Então, essa conversa de que o anticristo vai bagunçar tudo, que Satanás vai bicar todo mundo para cima, vai chutar o pau da barraca, né? E que a igreja está perdida, e que o avião vai cair, que o pastor vai ficar, isso é conversa para boi dormir, né? Jesus tem o total controle da igreja. A influência gnóstica, sincrética, folclórica, cultural, ela tem sido tão grande na igreja contemporânea do nosso tempo que praticamente hoje Cristo é uma divindade fraca diante do poder das trevas. Né? Uma divindade o braço de ferro, né? Lembra do braço de ferro? Tem aquele meme, né? Braço de ferro de Jesus e o diabo. Se você gosta de Jesus, você compartilha. Se você não gosta, você só olha aqui, né? Exatamente. Você vê, os crentes pegam aí um desfile de carnaval, dos caras fantasiados aí de demônios e um cara fantasiado de Jesus. Aí tem o cara fantasiado de demônio batendo no cara fantasiado de Jesus, e o cara transforma aquilo num aspecto teológico, escatológico. Sim. Bateram em Jesus, é por isso que choveu. Bateram em Jesus, é por isso que pegou fogo no carro alegórico. Pegou fogo no carro alegórico. Bateram em Jesus, é por isso que teve terremoto em São Paulo e teve vendaval no sul. Falou que era mais famoso do que Jesus, como John Lennon, morreu. O Titanic afundou. Elvis Presley morreu. Olha, como se Jesus fosse desse tamaninho, né, cara? Como se Jesus fosse Buda. Aqui, né? Se comparará, né? Mas a gente compara. Exatamente. A gente reduz. É interessante essa. Jesus tem o controle da igreja, que parece que a ideia de obra consumada, no senso comum, né? Até a cruz, consumou porque ele morreu. Ele disse que ia morrer e morreu. Não consegue ver como obra consumada o plano redentor. Exatamente. O plano redentor. O plano redentor, na verdade, ainda está em xeque, né? Ainda está em xeque. Como dizia o pastor Cazuza, né? Ainda estão rolando os dados e o tempo não para. Vamos comungar a gente agora, hein, Leclerc? Eu olhei para a cara da morte e a morte estava viva. Cara, porque a impressão que a gente tem é que Jesus não manda nada, né, cara? Inclusive, Apocalipse vai dizer que Jesus também tem o controle da história. Não é só da igreja, né? De tudo, cara. E aí... Citando esse profeta Cazuza, né? Eu vou dizer para estes: olha, as suas ideias não correspondem aos fatos. Boa. Exatamente. E tem muito crente procurando uma ideologia para viver, né, cara? Uma ideologia para viver. Né? Abraçaram algumas por aí. Seja ela pós-moderna, seja ela liberal, né? A Bíblia não é suficiente. O Apocalipse... E o que Jesus fala para as igrejas é exatamente isso. Eu sou a estrela da manhã, eu sou o que fui morto e agora estou vivo, eu sou o que tem não sei o que na mão, como diz o motoqueiro fantasma, eu tenho os olhos flamejantes. Pô, vocês estão falando de quê, pô? Vocês estão com medo de quê? É um Jesus que é tão grande em algumas canções que eles cantam e tão pequeno quando eles são submetidos às circunstâncias adversas, né? Muito bem. Quando vem as circunstâncias adversas, Jesus é apequenado. A perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja, porque vai passar tudo, né? Porque Jesus disse, não prevalece. Não prevalece. Não vão prevalecer. Jesus disse. Parece que algumas coisas, né, para estes, né,
É como se algumas coisas saíssem do controle de Jesus. Opa, isso aqui escapou. Isso aqui passou batido. Né? Incrível. Mas muita gente acredita assim. Exatamente, né? Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. E aí vamos abrir um parênteses, né? Para dizer que os inimigos não têm a ver com posição política, né? Também não é o seu patrão, ok? Os inimigos que perseguem a igreja têm a ver com aqueles que odeiam a nossa fé, né? Os que odeiam a fé, que odeiam a profissão de fé, né? A mensagem de Cristo. Eles serão É aquela vencidos. linhagem que foi estabelecida lá no Gênesis, né? Isso. E aí, mesmo que você ache Deus deselegante, os inimigos terão que enfrentar o juízo, ou seja, vai ter juízo. Você estava falando aí dos que vão, de que tem muitos para a porta larga. Toda teologia bíblica aqui que eu falo da linhagem da serpente. Rapaz, isso dá uma treta danada. Filhos do diabo. Eu falo, mas Jesus não fala dele lá em João, pô. Jesus Começou no Gênesis, falou que até a descendência do diabo, gente. É o quê? Você acha que é um ninho de víboras? Vocês não creem em mim porque vocês não são filhos do meu pai. Vocês são filhos do diabo. Jesus, inclusive, fala com muita clareza, né? Não deixa nem dúvida. Vocês não pertencem a essa linhagem, né? Não precisa de exegese. Não precisa de exegese. Exatamente. Não precisa dizer. Mas aí, né? Que deselegância de Jesus, né? Que falta de educação. Que falta de educação. Esse não é o Jesus que eu conheço. Que falta de finesse. Esse não é o Jesus que eu conheço. Não é o Jesus que eu conheço. Não é o Jesus que é um lorde, um gentleman. Porque o que eu sirvo é aquele calmo, sereno e tranquilo. Tem até uma linha teológica que diz que o diabo, né, pode ser restaurado, né? Misericórdia. Tem uma galera. Em função disso que a gente está falando, né? Que se houver arrependimento, né, até o inimigo pode ser restaurado, né? Quer dizer, uma loucura, né? É quase que um movimento hippie teológico, né? Quase que paz e amor, né? Faça amor, não faça guerra, né? É impressionante. Aqui a Ellen está falando aqui, ó, o Deus que eu conheço é o Deus de amor. É isso mesmo, Ellen. Essa frase eu já ouvi pra caramba. E a igreja diz amém, né? E finalmente, o livro de Apocalipse diz que a igreja desfrutará de bem-aventurança eterna. Então tem recompensa para quem crê, né? Tem salvação para quem crê. Então, ao contrário do que muitos ensinam, o nosso futuro não é uma interrogação. Não é uma incógnita. Aleluia! Não é? O nosso futuro está garantido. Ao contrário do que se ensina muitas vezes, eu não vou estudar Apocalipse para descobrir qual é o meu futuro. Eu não estou na DC, não estou na Marvel, não estou em Nárnia, não estou na Terra-média, né? Eu estou no mundo real. Então, e a Bíblia diz para nós que cremos, que o nosso futuro está garantido, não é uma incógnita, né? Não é uma certeza. Né? Então isso é importante para nós. E essa é a maneira correta de ler a Escritura. Valeu ou não valeu, professores? Muito bom. Valeu muito. Excelente. Muito. Isso, fica a dica. Benção esse atozinho aí, esse aporte, né? Tá apontando para os irmãos como se aproximar do texto, né? Sagrado. É verdade. Um monte de maluco que vai me cercando, né? Eu não sei se está no ar. Tá gravando ainda, né? Tá gravando. Então, tem um autor que está na nossa apostila de método de estudo bíblico aqui, que ele fala, nos anos 80 isso, ele fala que durante 25 anos ele pregou e ele fala assim, eu penso que preguei bem, porque as pessoas anotavam e tal. Mas depois, quando eu já estava jubilando no ministério, eu percebi que eu errei a não ensinar a igreja como ler a Bíblia. Eu toda a minha vida estudei a Bíblia para elas, mas nunca me preocupei em ensiná-la como fazer o mesmo. Exatamente. E essa é uma preocupação. E foi exatamente o que a gente fez agora, né? Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, né? Ela está disponível e pode ler e chegar às mesmas conclusões que nós chegamos com clareza, né?
Obviamente, cada livro tem a sua característica, cada livro tem a sua forma de ser, né, de construção literária, mas o livro está escrito, né? E como a gente ensina na teologia, né, você não precisa saber teologia para ler a Bíblia. A Bíblia é muito clara com relação àquilo que o homem precisa saber para ser salvo. E o livro de Apocalipse, nesse sentido, é claro pra caramba. Ele começa com Cristo e termina com Cristo, né? Começa com Cristo se apresentando como vencedor e termina com Cristo vencendo, né? O seu Roberto é essencialmente clara. Essencialmente clara. Essas pessoas acreditam nas fábulas, né? Porque são ensinadas desde sempre de forma errada. Exatamente, senhor Roberto. E é contra isso que a gente está lutando, né? Deixando aqui esse vídeo agora disponível na internet para quem quiser acessar e poder estudar. E olha que não é a primeira vez que a gente dá essa aula, não, irmãos. Já demos essa aula. E o resumo de tudo, apesar de todas essas controvérsias, todas essas abordagens erradas que foram apontadas, e às vezes posição de nossas lideranças, dos mestres, né, que a gente entende que são dados à igreja. É verdade. Sinta-se estimulado a ler as Escrituras. É isso aí. Não se detenha. Exatamente. É proveitoso. E acredite, né, que ela edifica, que ela é inspirada, né, que ela pode te abençoar. E mesmo que você não entenda muita coisa de Apocalipse, você certamente entenderá que no final Cristo reina, né? Que os que creem nele vencerão. É muito claro isso no texto, né? Independentemente dos detalhes, mas o que importa para nós é a mensagem central. Beleza, professores?